Agora, Deus, pedimos, fala ao nosso coração. Vem de encontro às nossas necessidades, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos, Pai. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos hoje na segunda mensagem dessa série. Essa série, dessa prova dos 366 dias com barreiras. Já não são mais 366, né? Eu fiz a conta, 349. Né? Nós temos por volta de 350 dias aí, contando com hoje, pela frente. Nós aprendemos já na semana passada que a vida ela é comparada a uma prova longa, extensa, dura, cansativa, que exige muito preparo, que é a maratona. A vida ela é comparada a essa grande e pesada e difícil maratona. E esse ano, com seus 366 dias, ele consiste em mais um ciclo, né, dessa grande maratona. E nós precisamos, irmãos, o objetivo dessa série é fazer com que nós mudemos a forma como a gente enxerga o tempo, que a gente mude a forma com a qual nós olhamos para esse ciclo, né, de 366 dias que começou de novo, para que a gente olhe com mais atenção, para que nós nos convertamos, sim, é tempo de conversão, é tempo de avaliação, porque senão a gente não vai conseguir completar a prova, completar a corrida. Porque a questão da maratona não é chegar rápido, é uma coisa que a gente já conversou também. O problema não é em chegarmos rápido ou não. A questão da maratona é ir longe. Nós precisamos ir longe. Hoje a gente ouve muito falar de esperteza, agilidade. Semana passada eu falei umas palavras erradas. Hoje, se eu falar, irmão, você fala, está errado aí, pode falar. Né? Sei lá o que acontece. Agilidez não, né? Precisa de... O mundo exige de nós, né? Eles dizem que nós precisamos ser ágeis, rápidos. Que essa é a melhor qualidade que a gente pode desenvolver. Mas isso não é verdade. A questão não é irmos rápido, não. Nós não queremos ser velocistas. A gente precisa de resistência. A gente precisa chegar longe, e longe, e longe. Senão nós seremos derrotados, seremos perdedores. Não é verdade? E para chegar longe, irmãos, nós vimos que a gente precisa de preparo. Só termina uma maratona quem se preparou. Desavisado não termina a maratona. De jeito nenhum. Você precisa estar preparado para isso. E só vamos terminar essa prova no final desses dias se nós nos prepararmos para ela. Se nós estivermos capacitados para ela. Tá certo? Tá claro isso, não tá, irmãos? Semana passada nós falamos sobre o trajeto dessa prova. Sobre a trajetória dela, né? E uma questão e algo que precisa ficar muito claro em relação a essa prova desses dias que nós vamos enfrentar na frente aí, irmãos. Esses dias que vêm, né? Essa estrada que vem chegando, né? Na forma desses dias. Essa trajetória é imprevisível. Não dá para nós anteciparmos o que vai acontecer, como vai ser. Isso é muito importante a gente entender. E Deus não vai nos mostrar o que vai acontecer lá na frente. Uma vez Jesus falou para pessoas que queriam saber do futuro, saber da prova, dos trechos que viriam pela frente. Os discípulos estavam ali, Senhor, o que vai acontecer? Quando é que vai? Jesus falou, meus amigos, não cabe nem a mim, nem o filho. Não vou falar para vocês o que vai acontecer. Eu não sou um vidente. Eu não sou eu não tenho bola de cristal aqui. Não é comigo, não sou feiticeiro. Não é comigo que vocês vão saber o futuro. O que vai acontecer na frente. Normalmente as pessoas vão para as igrejas hoje. Não só igrejas, mas elas vão para as religiões. Nessa época do ano. Para conseguir saber o que vai acontecer. As pessoas querem previsões, elas querem se antecipar,
Então elas vão lá no vidente e perguntam: como é que vai ser esse ano? Vai ser legal, não vai? O que eu preciso fazer para que esse ano seja um ano mais tranquilo? Aí os líderes espirituais vão dizer, né? Nas igrejas evangélicas aí, ou pseudo-evangélicas, está cheio de gente dizendo o que você tem que fazer. Se você fizer isso, se você der aquilo, se você pagar isso, aquilo, você vai ter um ano tranquilo, né? Você vai ter um ano de conquistar isso, conquistar aquilo, é o ano de Josué, ano de Gideão, ano de vários, né? O ano do macaco, do tigre, não, esse não, né? Esse é outro lugar. A questão é que se você fizer alguma coisa, Deus vai te mostrar ou vai preparar um caminho tranquilo para você esse ano. Esse ano, se você fizer, se você sacrificar, se você se esforçar e você oferecer para Deus aquilo que Ele pede de você, você vai ter um ano tranquilo. A trajetória, Deus vai te dar o mapa antes e você não vai ter surpresas, imprevistos, nada vai te surpreender no caminho. Você não vai ter nenhum obstáculo, né, negativo, nada. Vai ser tudo de vento em popa. Mentira. Mentira. A Bíblia não fala isso. Bom, se ela não vai dar, se a questão não é saber o trajeto, né? Se nós não vamos saber, o que adianta a gente procurar Deus, né, para correr? Nós vimos na semana passada. Adianta sim, adianta muito. Só termina essa corrida quem procura a Deus. Só termina essa corrida, de acordo com o que nós já vimos em Hebreus, aqueles que creem, aqueles que se aproximam de Deus com fé, porque Ele é galardoador daqueles que se aproximam com fé. Só termina a corrida quem se aproxima de Deus. Só quem está diante de Deus, só quem o procura, só quem o busca. Então nós que estamos aqui buscando a face do Senhor, somos sérios candidatos a completarmos a corrida esse ano. Amém, irmãos? Nós queremos isso? Você quer completar a corrida? Cruzar a linha de chegada, né? É isso que nós queremos. Terminar essa prova, terminar essa etapa. Nós vimos algumas coisas na semana passada. Nós lemos os primeiros versículos do capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 e o começo do versículo 2. E nós extraímos ali 3 pontos, né? Ficou faltando um, né? Eu não sei se você reparou, mas quando nós lemos, ficou faltando um pedacinho, que é o que nós vamos tratar hoje, né? Mas na semana passada nós vimos que a gente já começa essa prova. Apesar de nós não sabermos o que vem pela frente, nós não sabemos, não tem como saber, não tem como prever. Se daqui quando nós virarmos a curva, a gente vai enfrentar algum obstáculo complicado ou não, ou se vai ser uma ladeira, não dá para saber. Apesar de nós não sabermos, isso às vezes gera em nós uma ansiedade e isso complica, né, até mesmo a nossa saúde. Para aqueles que estão correndo pela fé, a gente tem uma boa notícia, né? Nós temos uma vantagem, a gente já sai em vantagem, nós fazemos parte de um time muito vencedor, que tem por tradição vencer, que sempre vence, que sempre venceu. É o time daqueles que creem. Nós vemos isso em capítulo 11 de Hebreus. Você pode abrir, né, no capítulo 12? Pode abrir sua Bíblia. No capítulo 12, você volta aí no 11, só para dar uma olhadinha. Você vê todas essas pessoas, esses homens, essas mulheres, que pela fé completaram a corrida. Pela fé, eles completaram a carreira que estava proposta. E nós temos muitos exemplos aí. Então o autor de Hebreus, ele fala para aquela igreja, e ele fala para nós hoje, irmãos. É a palavra de Deus para nós. Para nós nesse mês que nós estamos começando esse ano, frente a todos os desafios que nós vamos enfrentar pela frente, frente a todas as dificuldades que nós vamos ter que superar, todos os obstáculos que nós vamos precisar saltar. Ele está dizendo, olha, muitas pessoas antes de vocês já correram essa corrida e venceram. É possível vencer. Você faz parte desse time. Olha lá para trás, olha para esses exemplos desses homens que venceram a corrida. Isso precisa falar conosco, né? Nós aprendemos também que nós devemos agora, baseados nesse time ao qual nós pertencemos, esse time daqueles que andam pela fé, que vivem, que correm pela fé, agora nós nos apoderamos de um novo sentimento, não é mais ansiedade, irmãos.
A gente deixa para trás a ansiedade. Mas aqueles que correm por fé, agora são cingidos de uma nova atitude, perseverança. O autor fala, vocês devem correr com perseverança. Vocês devem correr e desenvolver esse sentimento, que é um sentimento também, é uma marca do nosso caráter. Nós precisamos ser perseverantes. Sem perseverança a gente não vai completar a corrida. E nós vimos também que, além da perseverança, além do time, nós também temos uma estratégia, o autor de Hebreus deu para nós. A estratégia vencedora é o seguinte, olha lá para os olhos fixos em Jesus, olhos fitos em Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diferente de alguns que acreditam que nós devemos sim, baseado nessa nuvem de testemunhas, pedirmos aos santos, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Testemunha nesse texto aqui é mártir, né? Não é aqueles que estão lá nos assistindo. Não são os santos e os atletas do passado que estão nos assistindo. Quem está nos assistindo, esperando por nós, é o nosso Senhor Jesus, é o nosso grande campeão. Ele está na linha de chegada, e Ele aguarda por nós. E por isso, o autor de Hebreus fala, quando estiver difícil, quando estiver complicado, quando você estiver cansado, esgotado, levanta os olhos, levanta a cabeça, olha para frente, olha para a linha de chegada. O Senhor está lá, Ele está aguardando por você. É o mesmo que disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas não temam, eu já venci, eu já passei por isso. Hebreus fala de Jesus, apresenta Jesus como um sumo sacerdote que sofreu todas as coisas. Foi tentado como nós fomos tentados. Foi provado como nós fomos provados. Em tudo Ele foi provado. E por isso Ele se identifica conosco. É por isso que Ele está na linha de chegada aguardando. Vem, porque eu consegui. E porque eu fiz. Porque eu venci. Agora vocês vão vencer. Vem, vem. Então, olhando firmemente para Jesus, Ele sim que é o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a nossa estratégia. Agora, irmãos, como eu disse que tinha ficado faltando alguma coisa, né? E a impressão que a gente tem, às vezes, é que a gente acha melhor pular essa parte, né? Tá, a gente já sabe que nós devemos olhar para o nosso time, né? E isso deve nos animar, e a gente deve entender que isso nos dá uma vantagem. Se a gente está num time que sempre venceu, não vai ser agora que vai ser diferente. Então nós vamos nos revestir de perseverança, e olhando para Jesus, a gente vai completar a prova. Só que isso não é tudo. Existe mais um elemento, aí, mais um ponto muito importante que o autor de Hebreus ele nos dá. A gente precisa abandonar. Nós precisamos nos livrar, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira. Aqui a palavra carreira, corrida, que foi traduzido por corrida, no grego é agonia, agônia. A palavra agônia em grego é corrida. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hoje, a gente precisa deixar para trás todo o sobrepeso. Ainda pensando na corrida. O autor de Hebreus está falando de uma corrida. De uma grande corrida. Ele está falando de uma maratona. Ele está falando de uma corrida longa, extensa, difícil, dura. E ele está dizendo que nós só vamos completar a corrida. Nós só vamos terminar a prova. Nós só vamos vencer, né, essa etapa se nós deixarmos para trás todo o sobrepeso, tudo aquilo que não é vital, tudo aquilo que não é qual foi a palavra que eu tinha usado mesmo? Essencial, desculpe, irmãos, é isso mesmo. Tudo aquilo que não é essencial. Nós precisamos perder peso, irmãos. Se a gente não perder peso, a gente não vai chegar no final. Não adianta, nenhuma perseverança vai ser suficiente.
Não vai adiantar olhar para o autor e consumador da fé, porque nós vamos levantar os olhos, nós não vamos enxergá-lo. Não adianta olhar para trás, olhar para os heróis da fé. Não adianta. Se nós não perdermos peso, a gente não vai cruzar a linha de chegada. Hoje, a gente precisa entender que nós devemos deixar para trás, em primeiro lugar, né? São duas coisas que o autor divide aí. Hoje nós precisamos entender que nós vamos focar, né, no pecado e nas coisas que nós devemos abandonar. Mas nós não vamos fazer isso como aquelas pessoas religiosas, moralistas, né, que estão dentro de um templo, estão lá pedindo, e às vezes com medo de ofender a Deus, porque senão Deus vai castigar. Não é esse ambiente religioso. Quando o autor de Hebreus fala de pecado, ele traz essa imagem da corrida. Nós precisamos olhar para o pecado, enxergar essas coisas supérfluas, né, que não são essenciais para a nossa vida, do ponto de vista de um atleta, irmãos. Nós precisamos enxergar agora essas coisas que nos atrapalham na corrida, como um atleta enxerga as coisas que pesam. Essa é a proposta de hoje. Não é simplesmente falar de pecado, mas é falar de como o pecado atrapalha na corrida. Não é simplesmente falar de coisas que nos atrapalham, né, e nos impedem de estarmos bem, que fazem bem para a nossa vida, né, e o nosso bem-estar. Não é isso, não. São coisas que nos impedem de terminar a corrida. E é muito provável que se você não conseguiu terminar o ano passado, é porque você está pesado. Você está pesada, né? Eu sei que eu estou um pouco, né? Mas não é questão física aqui, não. Eu estou pesado, né? Não estou xingando ninguém de gordo, não, aqui, viu, irmãos? Mas nós estamos com muito peso aí. E por causa desse peso a gente não vai. É por isso que nós não temos terminado. E aí não adianta querer olhar para frente. Cadê o Senhor Jesus? Não adianta nós exigirmos de nós perseverança, porque a gente não vai encontrar. Tá certo? A gente precisa mudar de atitude, a gente precisa deixar para trás. E hoje é dia disso, irmãos. Então, duas coisas que ele fala. Nós devemos nos livrar, e a palavra nos livrar lá é pôr de lado. Ele está usando a terminologia do atleta ainda. O autor de Hebreus ele usa lá no grego uma palavra que é o atleta se despir. Já lá naquela época, o atleta corria lá na Grécia, né, nu praticamente. Ele colocava uma coisa como uma fralda, né? Ele enrolava aquele pano e ele ia nu, irmãos. E ele colocava de lado, ele tirava, ele despia tudo aquilo que atrapalhava, todo o peso, em primeiro lugar. Não eram coisas ruins, eram coisas boas até, né? Eram as suas roupas, que eram tão úteis no dia a dia, e era útil para tantas outras coisas, mas para correr. Agora que ele se vê corredor, agora que ele se vê um atleta, agora que ele contempla a linha de chegada, ele precisa se despir. Porque se ele não se despir, ele não vai chegar lá, irmãos. É assim que o atleta pensa. Ele vai pensar, não, eu vou levar isso também, eu vou levar aquilo. Não, isso aqui eu deixo também. Não, aquilo lá não vai ter problema. O atleta não pensa assim. O atleta olha para o resultado, ele vai falar, não vou conseguir, eu preciso me livrar disso. Então, como um atleta, livre-se de tudo o que te atrapalha. Tudo o que te atrapalha. Nós não estamos falando de pecado aqui. Não estamos, irmãos. A palavra que ele usa é peso mesmo, né? Essa palavra grega, ogkon. Peso. Livre-se do peso. Porque se você estiver pesado, você não vai você não vai cruzar a linha de chegada. Não vai. Será que você precisa hoje, aqui, agora, entendendo a palavra do Senhor, você precisa abandonar alguma coisa? Será que algo tem atrapalhado você a correr? Será que algo tem feito com que você desconcentre, perca o foco da corrida?
Será que algo tem feito com que você esqueça que você é um corredor? Esqueça que você tem uma meta para alcançar? É algo que tem te distraído, tem tirado a sua atenção? Será que existe alguma coisa assim na sua vida? De repente, uma amizade, né? Relacionamentos. Existe algum relacionamento que te atrapalha? Atrapalha você entender, que tira o foco, que te distrai? Uma coisa, né? Um objeto, um projeto de vida, ou hábitos, né? Eu prefiro ficar na questão dos hábitos. Quais são os seus hábitos? Que hábitos você tem nutrido, né? E desenvolvido em você, esses hábitos que tem te atrapalhado, que tem feito com que você esqueça que você está numa corrida, que você precisa terminar essa corrida, que você precisa de preparo. Alguns hábitos. Eu sei que alguns hábitos têm me atrapalhado. Eu sei que alguns hábitos têm me tornado pesado e eu preciso abandoná-los. Hoje você precisa entender isso. Não adianta chorar depois. Não adianta chorar depois que a ansiedade toma conta do seu coração. Você precisa eliminar peso. Você precisa abrir mão. Você precisa renunciar. É necessário renúncia. Jesus falou, se você não pegar a cruz, não adianta vir me seguir. Você não vai conseguir. Sem cruz você não consegue. Sem renúncia você não consegue. É importante. Não são coisas erradas, irmãos. Não são coisas erradas. A gente desenvolve, né, esses hábitos que eles têm o poder de nos distrair. A gente perde 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente perde as horas, a gente está ali, esquece da vida, esquece que nós estamos numa corrida. Esquece e a gente precisa abrir mão deles. Nós precisamos renunciar. Irmãos, renúncia consiste em sofrimento. Renúncia consiste em dor. Aliviar peso dá trabalho. Exige esforço, disciplina. Renúncia é sofrimento, né? E você vem para a igreja. Você esperava, às vezes, ouvir aqui uma palavra de ânimo, de motivação, né? Aquela coisa de te botar para frente, de te fazer enxergar o horizonte azul e te dar aquele pique para você correr. E aí, o autor de Hebreus fala que se você quiser terminar a corrida, você precisa abrir mão, perder, renunciar, sofrer. Sofrer. E aí fica complicado, não fica? Poxa, que religião é essa, né? E eu lembrei de uma vez que alguém perguntou para o C.S. Lewis, perguntaram para ele assim, qual que é a religião, né? Eles imaginavam que eles iam ouvir uma resposta dele. Qual é a religião que confere às pessoas que seguem maior alegria, né? Qual é a religião que torna os seus crentes mais alegres? Qual é a religião da alegria? Aí o C.S. Lewis, ou da felicidade, né? Desculpa, o termo usado lá foi felicidade. Aí o C.S. Lewis, ele parou e depois ele falou, isso aí é fácil. Né? E ele responde que a religião que torna o homem alegre, feliz, que faz bem para o ego, né? É a religião da autoadoração, ele diz. Essa religião é a religião da alegria, da felicidade. Isso te torna o homem feliz. Só que o C.S. Lewis falou, essa religião ela tem prazo de validade, ela acaba rápido. Quando o homem vive para si e para adorar a si mesmo, e ele torna isso algo religioso, né? Como o ponto principal, o eixo central da sua vida, ele fala que esse homem ele vai sim ser feliz, porque ele vai fazer de tudo para isso, né? Para se achar feliz. Aí a pessoa pergunta, mas eu pensei que você ia falar que o cristianismo era uma religião
da felicidade. Aí ele falou, não, não é. E ele diz essas coisas. Eu não me tornei religioso em busca de felicidade. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto me daria isso. Se você quiser uma religião que te faça feliz, eu não recomendo o cristianismo. Tenho certeza que deve haver algum produto no mercado que lhe será de maior utilidade. Você não vai completar a corrida se você não entender que você precisa renunciar. E renúncia implica em conscientização. O que tem te impedido, né? O que tem te roubado a consciência da corrida? Consciência de responsabilidade. De que você precisa se esforçar para terminar aquilo que Deus começou, né, na sua vida. Por isso não adianta ir para a igreja procurando, né, essa felicidade, não. O cristianismo não vai dar isso para nós. De jeito nenhum. Opa, vai para frente agora. Aqui. Em segundo lugar, o autor fala que a gente deve também, nós devemos nos livrar, nós devemos pôr de lado, nós devemos nos despir do pecado que nos envolve. O pecado que nos rodeia, o pecado que está muito perto, é o pecado que está meio que muito próximo, né? Quase que agarrado a nós. O Lutero dizia que a pessoa que não crê em Jesus, ela se abraça ao pecado. Ela está agarrada a ele, ela ama o pecado. Ela está do lado do pecado contra Deus. Quando nós nos convertemos, a gente muda de lado. A gente solta o pecado. A gente abre mão dele, né? A gente larga o pecado. O problema é que o pecado não larga a gente. E o Lutero falava, a diferença é que, para aqueles que creem, o pecado ainda está agarrado. Ele se agarra, ele se apega. Ele não solta. E é necessário que nós entendamos isso. E a gente, então, se livre do pecado, esse pecado que ainda está agarrado a nós. O apóstolo Paulo fala que ele se esmurrava. Né? Ele usa esse termo, eu me esmurro, eu sujeito o meu corpo à servidão. Eu o coloco à servidão. Né? Nós precisamos lutar contra o pecado, irmãos. Nós precisamos lutar contra ele. Luta contra o pecado. E luta é uma coisa fácil, irmãos? Quem acha que lutar é coisa... Não é, né? Correr não é fácil. Chegar lá no ponto na linha de chegada não vai ser fácil. Vai ser complicado. É por isso que a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é para preguiçoso. A vida cristã não é para boa vida, né? Boa vida, aquela pessoa, o bom vivant, né? Não é. Sem querer te decepcionar, sem querer jogar um balde de água fria. Você está aqui porque você precisa ser preparado. Você está aqui porque você precisa mudar a forma com a qual você enxerga a vida. Não é bem-estar, não é conforto, não é felicidade. Você tem a responsabilidade de completar a prova. Responsabilidade. E como atleta você precisa se preparar para isso. O grande objetivo do Evangelho não é tornar sua vida confortável. O grande objetivo é tornar você uma pessoa grandiosa, uma pessoa da qual o mundo não é digno. É disso que o autor de Hebreus fala, lá no capítulo 11, né? Ele termina dizendo, pessoas das quais o mundo não é digno. Pessoas que enfrentaram dificuldades imensas. Pessoas que, pela fé, superaram muitos problemas, irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo, pessoas que pela fé sofreram muito. E terminaram a corrida. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós precisamos hoje despertar, irmãos. O que você precisa renunciar? Quando a Bíblia fala, quando o autor está dizendo, o pecado que de perto nos rodeia, né, ele está dizendo algo muito específico. Qual é o seu pecado de estimação? Qual é aquele pecado que você se vê sempre em volta dele, com ele? Que pecado você entende, né, que tem te atrapalhado, que tem te tornado pesado para a corrida? Que pecado é esse? O que tem te tornado pesado? Esse pecado de estimação precisa ser abandonado. Se você não abandonar, não adianta. Se você não abandonar, não adianta. Não tem jeito. Quando ele fala no 2, né, para manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, olha aqui, irmãos. Por que Jesus suportou a cruz? Por que Jesus suportou o sofrimento, as lágrimas? Por que Jesus teve que perder peso? Por que Jesus suportou a agonia? O autor de Hebreus está dizendo, pela alegria que ele contemplava lá na frente, pelo gozo que ele enxergava lá na frente, por algo que ele sabia que ele encontraria depois. Ele falou, vale a pena cruzar a linha de chegada, vale a pena terminar a corrida. Jesus dizendo, Jesus fez isso, né? O autor de Hebreus está falando, pelo gozo, pela alegria, pela recompensa que estava preparada lá na frente, então ele suportou a cruz, ele abriu mão, ele renunciou, ele pegou a cruz. Por causa disso ele suportou. E ele então caminhou na direção do Calvário. E o autor continua dizendo, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, para que vocês não saiam da corrida. Olha lá para ele. Ele suportou. Para que hoje você não abandone a prova, para que hoje você não perca a esperança. E ele fala no 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha só, a gente é uma geração que não quer abrir mão de pecar. A gente não quer parar de pecar. A gente convive com os nossos pecados, esses que estão muito próximos a nós, e nós nos entranhamos neles mesmos, né? O autor está dizendo aqui a palavra do Senhor. Olha para o autor de consumador da fé, olha para ele. Ele venceu. Olha o que ele suportou, porque a alegria lá na frente vai ser muito maior. Vocês ainda nem sangraram. Lutar contra o pecado, irmãos, é algo que nos faz sangrar. Envolve luta, envolve sofrimento. Essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje. Lutar contra o pecado. Renunciar às coisas que atrapalham. É algo que vai fazer sangrar, é algo que dói. É algo que vai exigir muito esforço de nós. Será que você pode entender isso? Nós precisamos, irmãos. Se nós não entendermos, a gente não vai completar a prova. A gente não vai chegar lá, não. Impossível. A Igreja Universal, ela tem lá a placa dela dizendo
né? Pare de sofrer e entre aqui. Se você entrar aqui, você vai parar de sofrer. Se você entrar aqui, você vai ter uma vida boa. E a gente tem acreditado nisso, hein, irmãos? As igrejas evangélicas no Brasil, elas têm falado uma coisa parecida. Vem aqui que a sua corrida vai ser tranquila. Você vai ser levado, né? Você não precisa nem se esforçar nem nada. Deus vai fazer tudo por você. Você vai parar de sofrer. Só que não é isso não. Você precisa olhar para a sua vida com responsabilidade. Você não está de passeio. O C.S. Lewis fala que nós não estamos, se você quiser moleza, fica na banheira lá de água morna, né? Você fica lá mole. Não é isso. Você precisa despertar, acordar, você é responsável, você precisa cruzar a meta. Você faz parte de um time que sempre cruzou. Você precisa chegar lá. E para isso é muito necessário que você abra a mão, que você renuncie diariamente, irmãos, diariamente. Renúncia. Renúncia é a palavra de ordem para os atletas. Disciplina é a palavra de ordem para o atleta. É abrir mão. É dizer não, né, Xande? Dieta. Não é não? É dizer não. 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 Ah, mas um pouquinho aqui não tem problema. Não. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. É assim que o atleta olha, irmãos. É assim que o atleta olha. Eu preciso cruzar a linha de chegada. Eu não vou ser irresponsável. Não posso ser irresponsável. Não vou ser. Eu preciso cruzar a meta. Lá no versículo 15, ele dizendo assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. 16, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não faz como Esaú. Depois do 17, como vocês sabem, depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com lágrimas. Embora ele ficou muito arrependido depois, né? Decepcionado. Mas ele não entendia. Ele trocou o direito ao mérito, né? Por uma refeição. Ele estava com fome. Ele estava com tanta fome. E aquela refeição ia resolver o problema da fome dele. E ele então trocou aquilo que era mais importante. Aí o autor de Hebreus fala: não faz isso. Você é um atleta. Você precisa cruzar a linha de chegada. Não troque. Não troque a vitória, né, que você vai conquistar em Jesus por um prazer momentâneo. Não faz isso. Não faz isso. Porque depois você só vai chorar. Não tem jeito. Não tem como voltar atrás, né? É o que o autor está dizendo. Eu queria chamar você a refletir hoje. Baixa a sua cabeça. Você é um atleta. Você é uma atleta, né? Você está no meio de uma corrida. A palavra para corrida lá na Bíblia é agonia. Carreira é esforço. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Esse ano não vai ser fácil. Esse ano vai ser difícil. Sua vida, né, não vai ser fácil. Você vai ter muita aflição. Vai ser muito complicado. Você não vai parar de sofrer. Não vai. Pelo contrário, você mesmo, né, através da renúncia das coisas que te atrapalham, através da renúncia de largar o pecado, você vai sofrer ainda mais. Mais. Restrições, limitações. Você perde dinheiro quando você renuncia ao pecado.
Você abre mão de prazeres, e aí com isso você sofre. Você se aflige, né? Você se esmurra. Então você não vai parar de sofrer, não. Mas você é um atleta. Você tem uma meta a cumprir. Uma meta a cumprir. Coloca isso no coração. Coloca isso no coração. Fala assim: Senhor, assim como foi com os homens lá do passado, com aquelas mulheres do passado, que venceram, eu também quero vencer. Também quero vencer. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a abrir mão das coisas que estão me atrapalhando para a corrida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a deixar de lado o pecado que eu amo cometer. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a largá-lo. Me ajuda a me livrar desse peso, Senhor. Fala isso para Deus agora. Fala isso para Deus. Não fica pensando em outra coisa, não. Você é um atleta que precisa completar a prova. Você está aqui para isso. Deixa o Espírito Santo falar com você. É Ele quem convence. Deixa Ele falar no teu coração. Ele vai te mostrar. Ele vai apontar. Abre mão disso. Abre mão desse hábito. Isso tem te atrapalhado. Isso tem te trazido muita ansiedade, compulsão. Isso tem te feito mal. Isso tem distraído você. Ele também vai te mostrar o seu pecado. Ele está te levando para um lugar de arrependimento. Permita. Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento, diante da Tua palavra, diante do desafio, esse grande desafio que é abrirmos mão, Senhor, que é largarmos, que é deixarmos, que é de nos desembaraçarmos, Pai, de tudo aquilo que nos atrapalha, todos os hábitos ruins, Pai, e até mesmo bons, que tem nos atrapalhado, que tem nos desnorteado, tirado, Pai, a nossa capacidade de discernir. Ajuda-nos a nos livrarmos deles, Senhor. Aqueles relacionamentos que nos atrapalham, aqueles relacionamentos que nos tiram da corrida. Senhor, ajuda-nos a abandonarmos cada um deles agora. Aqueles nossos hobbies, Senhor, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, isso que tem nos atrapalhado, Pai, ajuda-nos a abandonar agora. Ajuda os meus irmãos a fazerem isso, Senhor. Agora nós olhamos para os nossos pecados, Pai. O nosso pecado, esse pecado tão presente, apesar da nossa grandiosa salvação, esse pecado, Pai, que é tão corriqueiro, que é tão diário, que é tão presente, que nos puxa para baixo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, agora a nos despirmos dele. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão nós te pedimos. Perdão, Pai. Perdão, Pai, pela idolatria, pelo amor que nós temos ao dinheiro, às nossas carreiras
profissionais. Nós clamamos, Pai, perdão. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos agora nos despir do pecado do amor ao dinheiro, Senhor. Nós queremos também, Pai, nos arrepender do pecado da sexualidade vazia, Pai, pecaminosa, pornografia, toda indecência, Senhor, moral. Todas essas coisas, Pai, que roubam a nossa atenção, que disputam, Pai, a prioridade no nosso coração. Lugar que só deve ser dado a Ti. Pai, perdão, perdão, perdão. Nós clamamos, pedimos perdão. Nós queremos agora, Pai, nos despir desses pecados, do culto a nós mesmos. Perdão, Senhor. Perdão. Falta de amor, indiferença. Perdão, Senhor. Nós pedimos perdão. Nós queremos abrir mão agora. Nós queremos nos despir. Livra-nos desse peso, Senhor. Livra os meus irmãos desse peso, Senhor. Opera, Pai, libertação na Tua igreja. Opera a libertação em cada coração. Rompe as cadeias, Pai. Rompe os grilhões. Nós não estamos mais debaixo do pecado para servi-lo. Nós queremos servir ao Senhor. Que todos os nossos membros agora operem em favor da justiça. No nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor. É o que nós clamamos, Pai. Clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.